Acho que colocou o consumidor antenado na economia foi a bagunça econômica do país. Se você olhar 86, Plano Cruzado, depois do confisco da poupança, depois de uma hiperinflação, quem tinha algum dinheiro passou a ficar muito preocupado com o que fazer com ele. E foi aí que o jornalismo econômico teve seus dias brilhantes, que continuam, e onde as pessoas passaram a raciocinar sobre o que fazer com o dinheiro delas. Então, a partir daí, começou a haver uma hiperespecialização. Antes você tinha o jornalismo, depois surgiu o jornalismo de serviços, que teve boas páginas, aí foram extremamente úteis. As maiores tiragens, salvo engano, foi durante o Plano Collor. Todo mundo estava perdido, que nem barata tonta, o que é que tinha acontecido com o país. E depois disso, houve especialização da especialização. Um Valor ali, que não é um exemplo, porque não é um jornal dirigido, especializado, mas você tem hoje jornalistas que são bastante especializados em energia, no setor de petróleo, e tudo isso faz parte de um bolo no qual se procura informar e dar o melhor que se consegue para o leitor. Com relação acho que o Campos está se referindo, e principalmente com esse crescimento do jornalismo de serviços, principalmente na época excesso, na bagunça da economia e principalmente no surgimento dos principais planos econômicos, eu acho que vale a pena notar uma mudança de cenário nos tempos mais recentes. Eu sou desse tempo, participei dessas coberturas e via nessa época uma fronteira muito clara entre economia e política. As pessoas, mesmo os jornalistas, diziam: eu cubro a parte técnica, economia é técnico. É um assunto técnico e a política, isso deixa para quem cobre Brasília, outras coisas, estão afastados dos meus interesses. E se dedicavam, em contrapartida, muito ao jornalismo de serviço. Eu me lembro de vários artigos, várias discussões, várias recomendações, no sentido de quais os melhores dias do mês que você podia abrir uma caderneta de poupança e você pudesse abrir mais cadernetas de poupança para poder aproveitar aquele ganhozinho proporcionado pela inflação. Eu acho que hoje há uma inversão total desses valores. Acho que para o bem, há uma consciência clara de que política e economia são indissolúveis, não precisa dizer para ninguém, o cenário está aí para mostrar. Há uma valorização dessa junção, mas em contrapartida eu acho que o jornalismo econômico perdeu um pouco dessa preocupação, não diria desse jornalismo de serviços exacerbado, porque não estamos exatamente numa conjuntura como daquela época, mas perdeu um pouco essa preocupação do olho do consumidor, do olho do interessado. E eu digo isso como militante aí da área econômica há tanto tempo e, portanto, não é uma crítica aos jornalistas que estão aí, eu acho que é uma observação sobre esse cenário. Você vê uma discussão sobre reformas, uma discussão sobre PEC de teto, de gastos, e você vê muito mais uma discussão ao nível de o que vai acontecer nas finanças públicas, qual vai ser o superávit primário, o déficit primário, e muito menos o que isso vai impactar na vida das pessoas. Acho que os jornalistas ganharam na cobertura econômica, ganharam em termos de consciência de que a economia não é uma questão técnica, ela tem uma junção com a política muito forte, mas acho que perderam um pouco nessa ligação da economia com a vida do cidadão comum. Basta ver que o serviço, a editoria de serviços econômicos, que era diária, praticamente desapareceu dos principais jornais do país. A Folha faz um caderno na segunda-feira, que é basicamente voltado para o investidor individual. O Valor tinha um caderno, um quarto caderno, que era principalmente voltado para finanças pessoais, para o investidor um pouco mais endinheirado, um pouco mais sofisticado, mas de repente isso aí meio que sumiu. Eu concordo com você. Eu acho que, desculpa, são duas questões fundamentais que vocês tocaram, Campos e Cida. Para mim, a maior função da existência do jornalismo é o jornalismo de serviço, prestar informação para o público. Você sabe quando tem pesquisas que são feitas há muito tempo,
que as pessoas querem ser pegas pela mão e encaminhadas para mostrar como é que faz determinada coisa, seja no transporte público ou na poupança. E a questão de ficar distante do olhar do leitor, Cida, eu acho que é o problema fundamental do jornalismo há muito tempo, eu acho, porque a gente já tinha essa... Na época em que não existia a internet, a gente tinha menos contato com o leitor ainda. E imaginava que eles gostariam de alguns temas que a gente achasse importantes, né? Era meio chute sempre. E a gente consegue ver nas perguntas que eles mandam para a gente, nas dúvidas, como a gente não trata dos pontos que eles consideram fundamentais para a vida deles, coisas que a gente nem imagina que eles têm dúvida. Eu tenho um amigo que brinca muito que toda vez que você, como jornalista, como pessoa física, tem uma dúvida específica e tem um problema para resolver, você descobre como nós não atendemos ao conjunto dos interesses dos nossos leitores. Que você não encontra. Porque a gente não encontra, exatamente. Deixa eu só fazer uma nuance aí para tematizar isso. Boa parte da informação que antes exclusivamente você só poderia ter em jornal impresso, migrou para os sites. Hoje você tem sites especializados em economia que te prestam um serviço gratuito, te diz onde investir. Você pode assinar uma newsletter dele por R$10 e recebe informações de economistas especializadíssimos a respeito. E sumiu nos grandes jornais, é inegável. Agora, surgiu de 1000 formas diferentes. A informação está por aí, ela não está mais com a devida ênfase no impresso. Você tem calculadoras para saber quando é que você vai se aposentar. Você pega o UOL, aquele supermercado, tem tudo lá. Você tem direito do consumidor, você tem a cidade, você tem um monte de coisa. Como os jornais vêm enfrentando uma crise financeira grave e o papel ainda é um insumo caríssimo, foi otimizado de uma forma que pode não ter sido a melhor, mas a informação está em outro meio. A única coisa que eu concordo plenamente, acho que isso é correto, mas o que eu acho é o seguinte, isso não pode justificar sumir da preocupação do jornalista essa visão, eu acho, que é um pouco, eu acho que está acontecendo.